Para de rir, Alex! Eu sou um grande fã de animes. Sério. Eu adoro esses desenhos japoneses. E hoje vou falar de um dos meus favoritos, que é Ashita no Joe. E tem uns momentos... E Olok Joe. Que isso? Olá, eu me chamo Yabuki. E esse é mais um daqueles vídeos de análises reflexivos do canal. E o último vídeo sobre boxe envolvendo uma tragédia trouxe bastante engajamento pro canal. Então, surfando nessa mesma onda, eu trouxe outro tema envolvendo boxe, só que na ficção. Então, sem enrolação, fiquem até o final. Joe Yabuki é um órfão sem rumo, nascido nos escombros de um Japão destruído após a Segunda Guerra Mundial, vagando pelas ruas, sem casa, sem comida, sem ninguém. Joe é o retrato de uma geração esquecida daquela época do Japão. Lembrando que esta obra retrata muito a crise do Japão na década de 70. Mas, continuando, logo ele encontra Danpei, um ex-boxeador alcoólatra que vê potencial naquele garoto selvagem. Mas Joe não está nem aí para disciplina. Ele não quer ser campeão. Ele só quer resistir, gritar contra o mundo, apanhar e continuar em pé. Pois Joe se sente sozinho e traído pela sociedade. Diversas vezes o recusou, tendo desde sempre batalhar pela sobrevivência. Então, Joe era sempre visto arrumando encrenca, confusões e chegou até maltratar as crianças, que muitas das vezes só queria ajudá-lo. Joe é aquele protagonista sujo. Digo, ele é sempre visto como encrenqueiro. Ninguém gosta dele. E mesmo assim, ele continua assim, como forma de se aparecer ao mundo, chegando até ser preso na detenção juvenil por conta de suas atitudes. Pois ele nunca treinava boxe pelo esporte, e sim para fazer mal aos outros. Uma curiosidade legal é que Joe não é amado pela maioria, mesmo sendo um excelente protagonista, mas sim seu rival, que irei citar ao decorrer do vídeo. Ashita no Joe é muito mais do que socos. É uma meditação sobre a existência. Joe não luta por glória. Ele luta para justificar sua presença num mundo que o rejeita. Cada soco que ele recebe é uma lembrança de que ele ainda está vivo. Cada gota de sangue, uma resposta à dor de ser invisível. O anime questiona: o que vale a vida de alguém à margem da sociedade? É possível encontrar sentido na dor? O boxe deu voz de esperança a Joe, que sempre acreditava num amanhecer melhor, onde tudo iria dar certo e que ele encontraria paz. Mas isso nunca acontecia. Ficamos o tempo todo torcendo que Joe consiga vencer uma luta, ou talvez até que ele perda, mas sentimos a dor do personagem, mesmo ele sendo bundão, que perturba todo mundo. Pois vemos Joe como o significado de uma falsa esperança. Ashita no Joe foi lançado em 1968, num Japão que se reconstruía economicamente, mas ainda escondia miséria nas ruas. O mangá ganhou força entre trabalhadores, jovens rebeldes, os esquecidos. Joe virou símbolo de resistência, não por vencer, mas por cair, se levantar e continuar lutando. A história critica o sistema que marginaliza, que explora os pobres como espetáculo. E o boxe é só o pano de fundo. As lutas em Ashita no Joe não são gloriosas. São feias, dolorosas, exaustivas. Os lutadores se destroem até não conseguirem mais levantar. O combate entre Joe e Rikishi é um marco. Não é sobre quem é melhor, é sobre quem está disposto a morrer pela própria obsessão. E cara, no final da luta, quando Rikishi cai sobre o ringue e dias depois é declarado óbito, Joe perde completamente a cabeça.
Ele perde mais de que um rival, perde um amigo. A chita no Joe mostra que o ringue não é onde heróis nascem, é onde homens quebrados se esfarelam para entreter uma plateia sedenta por tragédia. E então, vem o fim. Joe encara o campeão José Mendoza numa luta brutal, onde cada soco parece arrancar um pedaço da alma. Fiquem com o final. 惜しかったな、ジョー。しかしよくやったぞ。わしはもう何も言うことはない。本当によ、やった。ジョー。ジョー。燃えたよ。燃え尽きた。真っ白にな。E Joe está ali, sentado, sorrindo, com os olhos fechados, como se estivesse em paz. Mas, morto, a dúvida permanece até hoje. Ele morreu ali? Ou aquela foi a primeira vez que ele de fato descansou?